que tomar cuidado, porque o que é de Deus, irmãos, acontece, e o que é mentira cai por terra. Amém, queridos? O tema de hoje eu quero falar com você é levante-se. E sabe, queridos, que eu anotei algumas coisas e hoje eu vou aqui, ó, porque depois que eu levantar voo, aí você pega junto comigo e junto com o Espírito Santo, claro, porque eu não faço nada sozinho. Amém? Eu sei que, irmãos, meditando sobre essa questão do levante-se, às vezes a gente senta para conversar com as pessoas, a gente toma um café junto, às vezes eu posso ir na sua casa, você vai na minha, pode ir na minha casa também, viu? Não vai todo mundo, claro, mas pode ir lá. Sabe que às vezes a gente para nesses momentos e todo mundo está passando por alguma coisa, por uma situação, por uma tempestade, por um erro, por um pecado, todo mundo está passando por alguma coisa, amém? E sabe, irmãos, que na maioria das vezes, quando nós estamos passando por alguma coisa, nesse momento parece que nós estamos sozinhos. Quem se sente assim quando está passando por alguma situação? Parece que está sozinho. Sabe que, irmãos, nós nunca estamos só, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E nós temos um socorro bem presente na hora da angústia. Nós temos uma palavra que é o suporte para toda a nossa vida. Ela é o nosso guia, ela é o nosso manual de vida. Dizer para nós mesmos, irmãos, ou para as pessoas que nós estamos vivendo uma vida sozinhos em meio às tribulações, é mentira. Estamos negando aquele ser vivo. O Espírito Santo é uma pessoa que está dentro de nós, mas nós nunca estamos sozinhos. Então, irmãos, parece que as coisas não vão acontecer, parece que as coisas não vão fluir, parece que as coisas não vão dar uma reviravolta, parece que nada vai destravar. Deixa eu dizer para você, é mentira. Vai destravar na sua vida, vai desenrolar. Imagina que as coisas estão apertadas e um manto desenrola, vai desenrolar na sua vida. Você tem que olhar para a palavra de Deus. A palavra, ela é a nossa resposta. Vai acontecer, irmãos. E às vezes essas situações, elas são tão fortes, elas vêm com tanta pressão sobre nós, que parece que elas gritam nos nossos ouvidos: não vai acontecer. Não, irmãos, quem é da fé aqui? Quem é da fé diz: vai acontecer. Eu vou viver o melhor dessa terra, eu vou comer o melhor dessa terra, eu vou provar dessa palavra, eu vou reinar em vida. Você toma posse do que foi te dado, ou do que foi dado a você. Posso falar errado porque tem um cara aqui que corrige bem. Brincadeira, viu, irmão? Te amo, estou aprendendo muito. Irmãos, e diante das circunstâncias, você toma posse do que é seu, você passa por elas facilmente. Não estou falando que você não vai se preocupar, não vai pensar, não vai meditar naquilo, mas você vai passar facilmente. Sabe por quê? Porque você vai decidir confiar na palavra de Deus e não no que está acontecendo. Amém? Eu queria falar algo que Scott Fitzgerald disse. Ele disse assim: jamais confunda uma única derrota com uma derrota final. Porque, irmão, quando você pensa que aquilo ali acabou com você, derrotou você, colocou você para baixo, irmãos, não aceite, não é a derrota final da sua vida. Você não perdeu. O diabo vai dizer todos os dias para mim e para você que diante de uma situação, de uma tempestade, de algo que está acontecendo, pronto, acabou para nós. Irmãos, nós sabemos da onde saímos, da onde a palavra nos tirou. Você acha que chegar até onde você chegou, você vai voltar para lá? Não! Crente vive de glória em glória. Crente vive de degrau em degrau, irmão. E essa é a raiva do diabo. Ele tenta mostrar para você que você nunca vai crescer, que você nunca vai avançar, que você nunca vai prosperar, que você nunca vai ter. Mentira! Eu nasci para o sucesso. É que quando nós olhamos para a situação, parece que tudo que os pastores falam, os ministros falam, é uma fantasia. Não, irmãos, a palavra de Deus é realidade na nossa vida. E quantos sabem, irmãos, que quando um ministro sobe aqui com uma palavra inspirada, ele foi inspirado primeiro, ele foi tocado primeiro, ele foi abençoado primeiro. E eu estou aqui, irmão, como boca de Deus, para você entender que esse é o seu ano. Nossa, pastor, mas um ano está passando rápido e ainda não vivi nada do que eu tenho ouvido nessa igreja, ou eu tenho ouvido através da palavra. Calma. Quem ama os de repente de Deus?
Para nós ele vem como de repente, mas para Deus tem um processo, queridos. Porque nós ficamos muito fervorosos e empolgados. De repente, houve um processo de perseverança, de consciência, de fidelidade, de permanecer no mesmo lugar, de acreditar nas mesmas coisas, ouvir as mesmas coisas e não largar de jeito nenhum. Porque, irmãos, o que vai fazer a diferença de cair e levantar é o que recebemos. Porque se você não tiver consciência do que você recebeu, você cai e não levanta. Mas eu estou diferente com o povo, irmãos, que todos os cultos são alimentados com palavras poderosas. Se você tropeça, você levanta. Se você erra, você levanta. Se você perde o emprego, você arruma o melhor. Se nós pararmos para pegar, irmãos, nós estamos sempre vivendo nessa dimensão. Quando o diabo pensa que nós estamos perdendo, mentira, estamos ganhando. Estamos sendo favorecidos. Amém? Olha o que o Scott Webb disse em um dos seus livros. Uma coisa que as pessoas precisam aprender é que Deus é limitado no que pode fazer por nós quando nos colocamos num nível inferior. Ele não pode fazer coisa alguma a mais por você enquanto você permanecer nadando em sua culpa e vergonha. Imagina, irmãos, que as pessoas, elas têm um sentimento de autopiedade. O que é autopiedade? É uma pessoa que ela passa por situações da vida, ela passa por processos e ela começa a olhar a situação da vida dela e ela vê que é difícil de sair daquilo, ela compartilha para as pessoas que a situação é difícil e ela começa a olhar para aquilo e falar: eu sou um coitadinho, eu sou uma vítima dessa situação, eu não consigo sair desse lugar. Isso é autopiedade. É uma pessoa que se acha vítima. Mas aqui não. Eu estou de frente com os vitoriosos em Cristo Jesus. Porque Deus não espera, irmãos, que nós nos acheguemos a Ele com um sentimento de autopiedade. Deus, você não está vendo, Senhor, que eu estou passando por isso. Deus responde fé. E você que precisa falar em fé. Deus espera que você e eu cheguemos até Ele confiadamente, com ousadia e digamos a Ele: o que o Senhor fez é meu, o que o Senhor deu é meu e o diabo não toma. Então nós não andamos em autopiedade, irmãos, nos sentindo vítimas, nos sentindo o coitadinho. Não, deixa as pessoas olhar para você e você ter cara de vitorioso, não de prejuízo. Vou repetir, deixa as pessoas olhar para você e para mim, e elas vão olhar para nós e vão falar: aí é um vitorioso. Não é um cara que tem cara de prejuízo, não. Porque, irmãos, no processo de cair, levantar, de se fortalecer, de amadurecer, e todo mundo está passando pelos seus processos aqui. Como eu disse, alguns caem errando, alguns caem pecando, alguns caem por falta de conhecimento. Todo mundo está caindo de alguma maneira. Mas, irmãos, Provérbios capítulo 24, versículo 16, diz assim. Provérbios 24, 16. Diz assim. Provérbios 24, 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Quem é justo aqui? Eu vou te ensinar algo. Na sua justiça, no seu modo de pensar, na sua mentalidade, você nunca vai se achar justo. Mas o que Jesus fez por você, pagando um preço de morte, dando a vida dele por você, diante de Deus você é justo. Não pelo que você faz, não pelo que você é, mas pelo que ele fez. Cadê os justos da igreja? Porque se você não tem consciência de justiça, você não tem consciência de bênção. Você não tem consciência de favor. Você não tem consciência de filho. Porque, irmão, consciência na palavra de Deus, firmeza na palavra de Deus é em tudo. Quem aqui creu quando aceitou Jesus? A palavra foi liberada para você, você recebeu fé no seu coração. Eu recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu acredito, eu creio, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é meu líder, morreu por mim. Você teve fé para isso. E você não tem fé para se achar justo diante dele, pelo que ele fez, não pelo que você fez. Se nós não aceitamos, irmão, ser justo diante dele, nós vamos ter consciência de aceitar as bênçãos que ele tem, os favores que ele tem, porque nem se achar justo diante dele nós nos achamos por aquilo que Jesus fez.
não é o que eu fiz, é o que Jesus fez. Amém? Não, irmãos, sabia que exortação é trazer para perto? Exortação é trazer para perto. Eu estou te trazendo para perto. Deus é bom? Então todo mundo acabará caindo em algo, queridos, errando em algo. Mas podemos concordar com a palavra e se levantar diante de uma situação. Porque Scarlett Kopp disse assim, uma escritora americana: meu passado é algo pelo que eu passei, não é quem eu sou. Isso ajudou a me moldar, mas não é quem eu sou. O que você fez, como você viveu, quem você era, não define quem você é. Mas quando você aceitou Jesus, a Bíblia diz que Ele te deu poder e autoridade para virar filho de Deus. Quer melhor posição que essa? O seu passado não te define. Você sabia que um erro que você teve há 5 minutos atrás não te define? Você sabia que um erro que você cometeu um dia atrás não te define? O que te define é o que Ele disse: filho meu, atenta para as minhas palavras. Filho meu. Então eu prefiro ficar com aquilo que Ele diz sobre mim e esquecer o meu passado. Até porque, irmãos, no meu passado não tem sucesso, só fracasso. No seu também não. Se você olhar para a sua vida lá atrás, você vai perceber que sem Jesus é uma vida de fracasso, mas com Jesus é uma vida de sucesso. A gente fica até mais bonito, irmãos, quando aceita Jesus. Se você pegar uma foto sua hoje, você está brilhando com a glória de Deus. Aí deixa eu te explicar uma coisinha que acontece. Quando você está fervoroso de espírito, cheio do espírito do manto da glória, pode ter certeza, irmão, que todo mundo percebe que você está ungido. E quando você não está, que você está carnal, todo mundo percebe. E não tem como você mostrar para as pessoas que você é cheio do Espírito quando você está carnal, porque as pessoas percebem. E assim acontece, irmãos, com as pessoas que deixam de congregar, deixam de estar em comunhão com Deus. Elas vão perdendo o brilho no rosto. Elas começam a ficar igual aquele desenho, eu não lembro o nome, que tem uns bonequinhos com cabelo colorido, e no meio daqueles bonequinhos do cabelo colorido tem um que é cinza. Os trolls. Tem um que é cinza e os outros é tudo colorido. É porque os outros vivem na paz, na alegria, no suprimento. Aí o trollzinho lá, cinza, perdeu a alegria, perdeu a comunhão. Irmão, você não foi chamado para viver longe do Senhor. Eu vou dar uma dica de ouro aqui, como eu falei na Igreja Batista ontem. Longe do Senhor não temos sucesso. O mundo vai desprezar você, o mundo vai humilhar você, o mundo vai pisar em você. As pessoas lá fora vão usar você. Jesus não faz isso com você. O problema, irmãos, é que parece que nós gostamos de ser massacrados pelo mundo. Irmãos, eu não volto mais para lá não. Isso não é soberba não, é convicção do que eu sou nele. Amém? Êxodo capítulo 3, versículo 7. Quantos sabem, irmãos, que, como eu disse aqui no versículo, que ainda que o homem caia 7 vezes, ele se levantará. Assim é conosco, irmãos. Quando um deslize acontecer, uma falta acontecer, um erro acontecer, algo acontecer, você esfriar, nós vamos nos levantar dessa situação. Deus vai nos tirar de lá, mas precisa de uma atitude nossa, de querer, amém? De querer sair desse lugar. E Êxodo, irmãos, capítulo 3, versículo 7, relata muito bem isso. Disse assim, Deus: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela terra. E sabe, irmãos, que meditando nesse versículo, toda vez que você está sofrendo, e sabe que quando o Banks estava aqui, quem conhece o Renato Banks? Quando ele via alguns irmãos chorando, algumas irmãs chorando, ele falava: Deus está contemplando as tuas lágrimas, mas Ele não vai fazer nada. A pessoa ficava com a expectativa de que ia receber uma palavra dele: irmã, Deus está contemplando as tuas lágrimas,
Porque ele fazia isso. Todo mundo aqui é testemunha de que ele fazia isso. E aí depois que ele dava essa resposta, a pessoa falava, ai, vai ser de Deus. Aí ele, mas ele não vai fazer nada. Mas o fato, irmãos, é que nesse texto o povo está sofrendo e ele começa a clamar a Deus. Porque o povo é criação de Deus. Era o povo de Deus sofrendo como escravo. E eles começam a clamar a Deus para sair da situação que eles estavam. E sabe o que Deus faz? Deus desce para fazer eles subirem. Repetir. No seu sofrimento, na sua perda, na sua situação ruim, naquilo que está te pressionando, Deus desce para te fazer subir. E ele fez isso quando ele mandou o Espírito Santo, irmãos. Porque Jesus, ele estava no céu e desceu, e ele deixou aqui, irmãos, instruções, subiu aos céus, deixou o Espírito Santo para que você, em um dia, certamente subir, irmãos, porque você não foi feito para essa terra. Não se apegue às coisas da terra, irmão. Você é do céu. Você é do céu. Vamos comer o melhor da terra? Vamos andar em bons carros? Vamos morar em boas casas? Vamos ter dinheiro na conta? Vamos, mas o nosso lugar é o céu. Porque a Bíblia diz, irmão, que tudo isso se perde, tudo isso se corrói, mas o que tem lá é eterno. Então eu prefiro, irmãos, acreditar e agarrar o que é eterno, mesmo sabendo que eu posso viver o melhor dessa terra aqui. Quem quer viver o melhor dessa terra aqui? E irmãos, isso aqui é um relato das nossas vidas, que muitas das vezes quando nós estamos lá embaixo e nos sentimos sozinhos, abandonados, sofrendo com aquela pressão, com aquela situação, mas irmãos, tem aqueles que entendem que no meio de uma pressão, no meio da situação ruim, elas não vão fazer coisas na força do seu próprio braço, elas vão clamar a Deus. Elas vão clamar ao Deus Todo-Poderoso, aquele, irmãos, que criou elas. É o nosso caso. Numa situação ruim, irmãos, nós não vamos chorar. Nós vamos dizer, Pai, obrigado pela sabedoria. Eu espero, Pai, e desejo e creio que palavras virão e eu vou sair dessa situação. Pai, eu ando pela fé e não por vista. E sabe, irmãos, Deus é bom em responder esse tipo de oração e de clamor. Olha o que Malaquias, irmão, profeta Miqueias, ele disse sobre a questão do sofrimento e de ter caído. Miqueias capítulo 7, versículo 8. Ele disse assim, ó inimiga minha. Se você meditar no versículo, ele está falando sobre vários tipos de situações, irmãos, que se tornam inimigas do nosso crescimento e caminhar com Deus. Então ele diz, Miqueias capítulo 7, versículo 8. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Porque ainda que você se sinta no escuro, Ele é a sua luz. Ainda que você se sinta sozinho, Ele é a sua luz. Ainda que você se sinta no chão, derrubado pelas circunstâncias, pelos erros, irmãos, você vai olhar para os seus inimigos, que são as circunstâncias, as coisas, e vai dizer, eu estou caído, mas eu estou pronto para me levantar. Porque, irmãos, força para se levantar de qualquer situação nós temos. A Bíblia diz que Ele nos ungiu. A Bíblia diz, irmãos, que todo o poder dado pelo Espírito Santo veio morar dentro de nós. Há poder suficiente dentro de nós para sair de qualquer situação. Deus é bom? Eu quero ler esse versículo de Miqueias 7:8 na Bíblia, a mensagem para você. O versículo diz assim: ei inimigo, não grite de alegria porque eu caí. Eu estou no chão, mas não estou fora de combate. Porque, irmãos, quando você pensa que perdeu, Jesus te fala: filho, eu te fiz mais do que vitorioso.
quando o diabo tentar mostrar para você que você perdeu, que você está caído, diga para ele: eu só estou pronto para o combate. Isso aqui foi só um vento. Irmãos, foi isso que aconteceu com Paulo quando foi apedrejado, foi dado como morto, jogado para fora da cidade. Ele se levanta, sacode o pó da roupa, entra na cidade e prega de novo. Pode ser que eu tenha caído, mas eu estou pronto para o combate. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Não importa o que aconteceu até agora, esteja pronto para o combate. Porque a única batalha, irmãos, que nós temos que batalhar é a batalha da fé. Todo dia nós não aceitamos o que está acontecendo. Todo dia nós não aceitamos as pressões. Todos os dias, irmãos, nós colocamos pressão na pressão. E aí eu quero dizer algo para você: nunca aceite a derrota, porque o primeiro lugar foi feito para você. Vitorioso não anda em derrota. Vou repetir: vitorioso não anda em derrota, querido. Se você está perdendo, tem alguma coisa errada, porque você foi chamado para uma vida vitoriosa. Eu não estou falando que você não vai passar por situações, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos todo tipo de aflições. Só que, irmão, em todas as aflições, eu sou mais do que vencedor. Quando o diabo pensa que está me roubando, eu estou ganhando, porque Deus vem com mais. Quando o diabo pensa que eu estou caindo, irmãos, eu estou me levantando para o mais. Estou avançando para o mais. Amém? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, 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 não é às vezes, sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em vitória. Sempre nos conduz em vitória. Porque, irmão, eu morei em um barraco de um cômodo, na frente de um esgoto, que todas as vezes, quando chovia, o barraco descia com a água. Estava brincando esses dias que eu estava falando, pessoal, tinha um rato correu lá no meio da rua. Eu falei: gente, tá tudo bem, eu tenho uma familiaridade com esses caras aí, porque eu dormia com estilingue só na cabeça, tipo sniper, no barraco. Eu não tenho medo de rato, não tenho medo de bicho nenhum, porque na beira do esgoto você vê muita coisa. Mas sabe, irmãos, que quando a situação aperta, as coisas se levantam, as situações vêm, o diabo sempre tenta jogar na minha cara que um dia eu vou voltar para o barraco. Irmãos, não adianta mais ele falar que eu vou voltar para lá, porque a ponte quebrou. A ponte quebrou. E eu estou dizendo para você que a ponte das escassez da sua vida quebrou. A ponte da falta na sua vida quebrou. Um dia me disseram: pastor Ricardo, não tem um dia que você não fica triste? Não tem um dia que você não fica cabisbaixo? Queridos, eu sou ser humano igual a todos vocês. Só que você sempre vai viver sorridente. Eu não tenho motivos para ser ingrato. Eu não tenho motivos para ser infeliz. Ele mudou a minha sorte. Eu sou próspero e abençoado. As pessoas podem dizer: mas você não tem nem dinheiro no bolso. Não tenho dinheiro no bolso, mas eu sou próspero em meu espírito, em minha alma. E a qualquer momento que eu precisar de alguma coisa, Deus envia os seus corvos. Deus alimentou Elias com corvos, que era carne. Uma carne levando carne para o profeta. Deus alimentou Elias com os corvos. Ele não vai alimentar você. Deus pode enviar de todos os lados. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, que a nossa confiança tem que estar em Deus. Se você errou financeiramente, na má administração, se você errou gastando demais, se você errou por falta de sabedoria e você está lá, calma, irmãos, Deus, Ele te chamou para estar no alto. Ele vai pegar você e vai dizer: filhinho,
Vou te ensinar a ter sabedoria, para você não voltar para lá, porque no baixo não foi feito para você. O pouco não foi feito para você. O mínimo não foi feito para você. Ele nos colocou no muito, queridos. Nós fomos feitos para o muito. 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 Eu estava ouvindo a palavra do apóstolo Eliezer Pessoa, não. Eliezer Rodrigues. Porque os dois é da fé, né? Alegria. Irmão, 2021 ele disse: essa igreja será rica e próspera. Vai entrar 10 vezes mais. Eu pensei, se tudo que acontece nos coloca para baixo, nos coloca para baixo, nos coloca para baixo, quando vem uma palavra como essa, irmãos, ela faz a gente voltar para o lugar que a gente foi criado. Fomos criados na abundância. Quando Jesus estava diante de uma multidão, ele disse: olha, vocês alimentem eles. Aqueles discípulos aterrorizados pensaram: como vão alimentar tudo isso de pessoa? O Senhor parece que está meio doido, Jesus. Não dá para alimentar tudo isso de pessoa. Jesus, irmãos, não andava na dimensão natural. Ele pega o pão e diz: graças a Deus, multiplicação. Que tal quando você recebeu o dinheiro, já dá o seu dízimo e diz: multiplicação. Multiplicação, contas pagas, tudo feito. E aí eu lembrei do que eu estava falando, porque eu tinha perdido o raciocínio, mas eu voltei. Estávamos aqui no dia do culto do trabalho. Lembra do culto do trabalho? Em maio, que você entrega um dia do seu trabalho. Estava sentado com a minha esposa aqui. Eu estava com um valor meu e dela na conta para o dia do trabalho. De repente eu e ela sentados na cadeira fomos pegos por uma preocupação. Se dermos esse dinheiro, ficaremos sem. E aí eu olhei para ela e falei: amor, se nós dermos esse dinheiro, vamos ficar sem. Mas está tudo certo, a gente confia em Deus. Olha onde a gente está. Até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. Eu falei para ela: vai tudo. Irmãos, eu fiz o Pix. Tá tudo bem, pai. Eu te honro porque o Senhor tem feito muitas coisas e ainda que não estivesse fazendo, eu ainda te honraria. E sabe, irmãos, que eu dei aquele dinheiro no domingo? Na quarta-feira nós ganhamos R$400. Era 79 meu e 79 dela. Eu ganhei 400. Porque no reino de Deus, naquilo que Deus é, não tem falta, irmãos. É abundância. É que na nossa mentalidade, irmãos, que foi estabelecida há anos, é que a gente tem que viver na falta. Quando você dá falta, não, irmão, quando você dá, vai sobrar, vai multiplicar, vai transbordar na sua vida. E irmãos, eu não estou ligado nessas coisas da terra, não. Eu já dei uns 10, 15 relógios por aí. Eu já dei tênis. Teve uma vez que eu esvaziei o meu guarda-roupa. Fiquei sem roupa para ir em algumas festas, em alguns lugares. Mas tá tudo bem, porque numa outra semana eu fui convidado para ir na casa de um amigo. Quando eu cheguei lá, ele falou: ó, tem 3 sacos de roupa novinha para você. Quando você dá um tênis, você ganha tênis. Quando dá relógio, ganha relógio. Quando dá dinheiro, ganha dinheiro, querido. A Erika sabe que eu não sou apegado a nada, irmãos. O Senhor não fala nada. Papai! Deus é bom. Porque, irmão, dessa terra a gente não vai levar nada. E eu vou dizer, irmãos, todas as vezes que eu dei algo para alguém, eu senti uma unção tão forte. Quando saía da minha mão, eu senti uma unção tão forte. Eu falava: meu, isso aqui é realmente de Deus. Isso aqui é poderoso demais. Porque, irmãos, Deus está nesse negócio de dar. Porque quando você libera, irmãos, você não se apega mais às coisas dessa terra. Deus consegue achar em você um caminho aberto, um depósito bom para depositar riquezas, para depositar coisas. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem,
Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e prosperarão. Quem crê no Senhor aqui, queridos? Significa, irmãos, que nós temos uma segurança. A nossa segurança é o Senhor. E, irmãos, tudo que vai acontecer na sua vida vai acontecer porque a palavra decretou o seu sucesso. Aquilo que você vai viver. Então nós precisamos acreditar que Deus é a nossa segurança e também temos que acreditar que quando um homem de Deus sobe aqui e libera palavras na sua vida, você agarra a palavra. E como é que você agarra a palavra? Como o pastor Eliezer disse, irmãos, você vibra com ela, você responde ela. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, irmãos, é que como você se comporta quando alguém te dá uma boa notícia? Alguém chega em você e diz: pastor Tiago, hoje você não paga mais o seu carro, eu vou quitar ele. Deus não tem problema de levantar pessoas para nos abençoar. Porque, irmãos, quando Ele fala algo para essa pessoa para abençoar, e essa pessoa ela segue em obediência para abençoar, ela não está se preocupando porque está indo embora. Ela está feliz porque quando aquilo vai embora, volta uma coisa melhor. Então nós temos que estar seguros, irmãos, que cada palavra que é liberada nesse púlpito, e você agarra ela, pega ela, você vai viver ela na sua vida. Só que depende de você permanecer no mesmo lugar com expectativa de que essa palavra vai funcionar na sua vida. E você pode ver os dias passando e pensar: não aconteceu nada, calma! A Bíblia diz que a palavra está correndo velozmente. Ainda que você não esteja vendo, está correndo velozmente. Vou falar o que está aqui no meu espírito para você. Você pode estar passando por um momento de transição em algumas coisas. Pega aí. Pode estar passando por um momento de transição em algumas coisas, mudanças. Não se preocupe. No meio dessa mudança, Deus é o seu seguro. Deus é a sua segurança. Deus é a sua segurança. Nele você está seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. E sabe, irmãos, que todas as vezes que o ministro subir aqui e falar algo da parte do Senhor, eu não vou perder tempo. Eu vou agarrar, eu vou correr. Eu não vou dar uma meia estrelinha como eu dei na última igreja, né, no outro prédio. Mas eu vou fazer alguma coisa. E não se preocupa não, nem fica me achando um cara ridículo se eu nadar nesse púlpito. Mas eu vou responder o Senhor. Porque, irmãos, nós estamos no momento oportuno e no tempo oportuno de receber boas notícias. Eu estou nessa expectativa. Sabe o que eu faço diariamente, todos os dias? Eu abro as minhas contas. Eu abro as minhas contas porque em algum momento um Pix bem bolado vai chegar lá. Eu sei que às vezes falar de dinheiro na igreja as pessoas ficam torcendo o bico, mas se você não quiser ganhar, pode dar para mim que eu vou gastar ele. Vou usar e vou te agradecer. Porque, irmãos, nessa terra e até para ir para as missões precisa de dinheiro. E Deus quer colocar na mão dos filhos dinheiro para você se levantar. Porque, irmão, como que você alcança alguém se você está caído? Se você está lá embaixo, se você está zero? Você não consegue ajudar alguém, alcançar alguém quando você está nessa situação. É diferente, irmão, quando você está aqui e você consegue tocar a vida de muita gente. E quanto mais sai, mais Deus traz para você. Eu estou vendo os dias que eu vou andar com um bolinho de dinheiro assim no carro. E eu vou sair ofertando no meio da rua. Ora para Deus fazer com que eu te encontre e te dar um bolinho de 10 mil reais. Estou estudando para isso, gente. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você trabalha, quando você estuda e quando você tem algo na sua mão que você faz, Deus vai enriquecer o trabalho das suas mãos.
Não vai chegar eu lá na rede falando aí, pai, chega aí 100 mil, chega a 100 mil, papai, obrigado. Não, faça algo. Ande em fé, com expectativa de que Deus vai prosperar o trabalho da sua mão. Amém? Eita Deus! Glória a Deus. Salmo 18, versículo 6 diz, Salmos 18, 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e o clamor chegou aos seus ouvidos. Deus caminha com aquele que clama a Ele. Clame a mim e te responderei. Busque a mim e me achareis. Deus, irmãos, espera que você tenha a atitude de buscar a Ele num tempo de dificuldade, num tempo de queda, num tempo de deslize. Deus espera que você vá até Ele no socorro. Agora, irmãos, uma coisa que tem acontecido muito. Por que quando as pessoas erram, elas vão embora da igreja? Por que quando as pessoas estão fracas, elas vão embora da igreja? Por que quando as pessoas pecaram, elas vão embora da igreja? É a igreja que vai te levantar de novo. É a palavra que vai tirar você do buraco e te colocar no alto. O que o diabo quer é que você fique longe deste ambiente aqui. Porque lá fora, irmãos, as pessoas sem o Espírito Santo não resolvem nada sozinha. A única coisa que vem na mente delas é condenação. Mas quando você está aqui, ouvindo esse tipo de palavra, o que brota no seu coração, aquece o seu coração, queima o seu coração é justificação. Salmo 91. Salmo 91. Versículo 14, Bíblia é a mensagem. E estamos falando sobre Deus ouvir o nosso clamor. Amém? Salmo 91, 14 diz assim: se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Vou repetir. Se você se apegar a mim para salvar a vida, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. E é só você me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins, resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. E o diabo está falando derrotado, pecador, miserável, sujo, e Deus está falando: se você desejar salvar a vida por minha causa, clamar a mim, eu estarei com você num tempo de escuridão, eu estarei com você, eu vou te levantar. Quando eu te levantar, eu vou esfregar na cara do diabo que é derrotado, que ele foi envergonhado, e o meu filho com a sua morte te tornou justo. E Deus vai dar uma festa de honra para aquele filho que volta. Para aquele filho que volta para o topo, para o filho que está no lugar certo. Sabe, irmão, se você ouvir a palavra do filho pródigo, foi a primeira mensagem que eu ouvi quando eu me converti. O filho pródigo é exatamente isso, irmãos. Ele começa ali com o pai, né, e o irmão, estão ali, eles têm disponibilidade para viver as riquezas, provar das riquezas, mas um dia ele olha para aquilo e fala: pai, não quero mais viver desse jeito não, me dá minha herança aí que eu vou gastar lá no mundo. Eu vou gastar, é minha parte, eu quero, vou lá para o mundo. E o pai, toma, sua parte, pode ir. Aí o filho vai para o mundo, gasta tudo que tem. Chega uma hora que não tem mais amigos, porque quando você tem dinheiro lá fora, você tem amigo. Quando você não tem, cadê os amigos? Quando você tem carro, você tem amigo. Quando você não tem carro, não tem amigo. Quando você está bem, tem amigo. Quando não tem amigo nenhum. Aí aconteceu isso com o filho pródigo. Porque pródigo é esbanjador. Acabou o dinheiro. Aí ele olha e se vê comendo comida de porcos. Ele diz: não dá. Eu com certeza, se estivesse na casa do meu pai, eu estaria vivendo melhor do que os seus servos. Mas ele também pensa que até os servos vivem melhor do que a situação que ele estava vivendo. Então o que ele diz? Voltarei para a casa do pai. E ainda que eu volte como servo, mas pelo menos eu estarei na casa do pai.
E sabe, irmãos, que no meio do caminho, e é isso que as pessoas não entendem sobre Deus, sobre o caráter dele. Todas as vezes que você errar, todas as vezes que você cair, todas as vezes que você tropeçar, Deus está sempre no meio do caminho esperando você de braços abertos. Eu fico agoniado, irmãos, quando eu vejo outros irmãos julgando os outros. A mesma misericórdia que nos alcançou, irmãos, e que trabalha em nós todo dia, vai trabalhar naquela pessoa para que ela não erre mais, para que ela não esteja mais no mesmo lugar. Deus nos chama, irmãos, com essa misericórdia, esse amor, para que a gente saia do lugar que estamos e viva uma vida diferente. Então imagina que aquele filho volta no meio do caminho, e quando ele tenta se justificar do erro, se justificar do pecado, se justificar porque gastou toda a herança, o pai apenas diz: ei, meu filho voltou. Pai, eu errei, eu gastei, pai. Olha, não era para mim ter feito isso, eu desonrei o Senhor. Ei, faça uma festa. Coloca um anel no dedo dele, dá uma sandália para ele, dá uma roupa para ele. Porque, irmãos, quando Adão pecou no Éden, quando ele se escondeu de Deus por causa do pecado, a vergonha, e eles falaram: Adão, onde você está, Adão? Ah, eu me escondi. Mas por que você se escondeu? Vem aqui, Adão. Deus vai lá e ele sacrifica o primeiro animal e cobre o homem, irmãos, a vergonha do homem. Deus não está te expondo, Ele está sempre cobrindo aquilo que você está fazendo, ou na verdade limpando através de Jesus o que você fez, mas nunca está te olhando com um olhar de condenação, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, a sua bondade nos persegue todo dia, Ele está o tempo todo nos trazendo para perto, como uma mãe, como uma galinha que pega os seus pintinhos e coloca debaixo das suas asas. Deus é um bom pai, queridos. O problema é aquilo que eu estava falando, a nossa mente de condenação não deixa aceitar que não somos justos pelo que Ele fez. Deus é bom? E eu vou finalizar com isso aqui, queridos. Anota isso aí, anota aí. Não há situação ruim que Deus não possa te tirar de lá. Não há situação ruim que Deus não possa te tirar de lá. Sabe, irmão, não estou falando só para eles, não. A palavra serve para mim também. Não há situação ruim que Deus não possa nos tirar de lá. E sabe que enquanto os meninos estavam aqui louvando, engrandecendo o Senhor, e eu pensando nisso, não há situação ruim que eu não possa te tirar de lá. Irmãos, a gente tem que viver uma vida sorrindo, alegre. Ah, mas a situação ruim está ali? Ela está ali, irmãos. A fé não nega as circunstâncias, mas a fé age em cima delas. Eu estou sendo cuidado. Eu estou seguro no Senhor. Eu quero, Deus. Obrigado, Pai, porque eu posso viver uma vida no Senhor totalmente suprida, totalmente abastecida. Irmãos, Deus pode tirar você de qualquer situação. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego é jogado na fornalha de fogo, para eles não era o fim, porque eles confiavam em Deus. E ainda disse para aquelas pessoas: se Deus quiser tirar daqui, tira. Se não quiser tirar, tá tudo bem. É jogado, irmão, naquele fogo. Aí as pessoas que jogam eles naquele fogo morrem, mas eles não morrem. E aí aqueles homens aterrorizados pensam: poxa, jogou lá dentro e eles morreram. Mas o que está acontecendo? Entrou 3, por que tem 4 lá dentro? É porque em toda situação Jesus está conosco, irmãos. O quarto homem na fornalha é Jesus, irmãos. Agora me diz, situação ruim não parece fogo nos queimando, irmãos? Só que o que é fogo para quem foi criado no fogo, irmão? Eu e você fomos criados no fogo. Nós fomos batizados com fogo. Nós temos palavras de fogo que fluem da nossa vida. Porque os discípulos, quando estavam no caminho de Emaús, após Jesus ressuscitar e subir aos céus, eles estão caminhando tristes, cabisbaixos. Acabou, a vida com o mestre acabou, e eles estão andando, e de repente Jesus aparece no caminho e começa a conversar com eles. Eles com os olhos fechados não conseguem reconhecer o Senhor, e aí eles estão andando, Jesus começa a explanar as escrituras para eles, e de repente os olhos deles se abrem, eles vão para uma casa, fazem a ceia, e aí Jesus desaparece, um olha para o outro e diz: por acaso
quando eu e você estava conversando com Ele, não nos queimava o coração? Irmão, cada palavra que sai desse púlpito é para mudar a sua vida e a minha vida. É para transformar a minha vida e a sua vida. Não tem uma palavra, irmão, que é liberada daqui que não pode mudar a sua vida. Não pode mudar a circunstância da sua vida. Queria que vocês abrissem para a gente finalizar. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Eu queria que o louvor subisse, por favor. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Deus é bom. Bora. Aleluia. Tô no manto, irmãos. O título aí da mensagem diz: a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, irmãos, que eu estava meditando nessa situação, nesse momento do cego Bartimeu, e ele ouve que Jesus está no caminho, vindo em direção a ele. E, irmãos, ele não fica titubeando e pensando: não, eu não vou receber, não, eu não posso fazer algo, não, eu não posso. Irmão, quem tem boca fala contra a circunstância. Vou repetir. Quem tem boca fala contra a circunstância. Quem tem boca fala contra ela, irmãos. Quem tem boca, irmão, não fica falando: ai, tá ruim, ai, eu não tenho, ai, tá faltando. Quem tem boca diz: vai chegar, vai acontecer. Armários sejam cheios, geladeira seja cheia. Mas como, pastor? Como assim? Eu vou confessar. Irmão, palavra tem poder, ainda mais saindo da sua boca. A sua boca, irmão, é uma boca que solta dinamite e explode qualquer situação. Bartimeu entendeu uma coisa: não consigo ver, não consigo chegar até ele, mas eu tenho boca. E quem tem boca, irmão, fala contra a circunstância. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo: ei, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Irmão, quando as circunstâncias te pressionar e ela disser para você: cala a boca, você diz: cala a boca você. Põe o dedo de profeta diante daquela situação e diz: cala a boca você, porque eu sou próspero, eu sou abençoado, eu tenho minhas contas pagas, minha família vai aceitar Jesus e vai viver o que eu estou vivendo. Porque boca, irmão, é para falar contra o problema, não é para se apegar a ele. E aí, irmãos, eu anotei aqui uma coisa. Tem situações que vão nos pressionar com forte insistência para pararmos, mas nós vamos ser mais insistentes com aquelas circunstâncias, falando: show da minha vida. Quando ela vem insistindo para você parar, porque a circunstância é assim, né? Ela vem dizendo para você: para, não dá, não consegue, não avança, não dá. Aí você é mais insistente: eu vou, eu posso, eu sou, eu tenho. Aí, irmãos, eu estava pensando no cego Bartimeu falando isso: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas eu fiquei pensando o que queria sair da boca daquele homem naquele momento. Era ele dizendo: Jesus, não aguento mais ser cego, não aguento mais ser chamado de mendigo, não aguento mais essa situação, não aguento mais. E porque o Senhor é a verdade, o caminho, a vida, eu estou de frente com uma boa oportunidade. Cura-me. Agora a verdade, irmão, que a gente tem que agarrar é aqui:
você receber esse tipo de palavra que vai tirar eu e você de uma situação ruim. E o que eu e você faz às vezes, irmãos? Nada. Mas hoje você vai entender uma coisa: usa a tua boca, crente.